Fala galera aí do terceirão, beleza? A gente vai continuar aí os nossos estudos aí sobre artes. A gente vai estar falando aí hoje um capítulo muito interessante que é como que acontece a mistura de tecnologia com as produções artísticas, tá, gente? Muito interessante, principalmente nos dias atuais, onde a tecnologia está bem à frente. A gente pode perceber que hoje em dia dá para a gente criar qualquer tipo de arte utilizando as mídias digitais. Muito interessante, então vamos lá conferir aí tecnologia e artes. Vamos lá? Primeiramente a gente está vendo aí, não sei se está dando para vocês perceberem, mas aqui a gente está vendo aqui um DJ aqui na frente, né? Ele com a aparelhagem dele e logo atrás dele a gente tem um telão imenso com projeção de imagens. A gente consegue perceber que aí a gente a gente tem a mistura de elementos artísticos, que é a própria dança, né? A música misturado com efeitos visuais. Então a gente consegue perceber que hoje em dia grandes DJs eles colocam nos palcos é, é, vários elementos desse tipo de arte que é feito através das mídias, através das formas tecnológicas. E isso, o efeito visual, é algo que impressiona, né? É algo que faz com que você possa concentrar ali ainda mais ao assistir um show, o palco, né, gente? O palco tem que ser atrativo. E hoje em dia, com essas projeções, torna tudo bem interessante mesmo para quem está lá curtindo o evento. Então, é o exemplo de como que a música pode se aliar a um recurso visual, né, a uma luz, a um vídeo. Então, é muito interessante que a arte ela pode ser produzida a partir disso aí, tá? A gente consegue perceber também que hoje em dia, até para se fazer uma pintura, fazer outros, né, até um desenho, tem recursos tecnológicos hoje que dá para você fazer de uma maneira nunca antes pensada, tá? Olha só que interessante aí, essa aí é uma obra, gente, que é do Eduardo Cobra, que é um dos maiores nomes do grafite do Brasil e do mundo, tá? Ele fez esse grafite aí que a gente vê aí, o Albert Einstein andando de bicicleta, tá? Lá em São Paulo. Então é bem bacana mesmo. Que hoje em dia os recursos, né, para tornar a obra totalmente diferenciada, os recursos tecnológicos ajudem muito ao artista criar uma arte bem específica dele, tá? Então nós temos aí os meios artísticos. O meio artístico é por onde que a arte vai passar, tá? Então a arte pode passar em uma pintura, em uma escultura, em desenho, né? Então são várias formas de produção da arte. Então os meios artísticos tá querendo passar a ideia para a gente como que a arte vai ser produzida, qual vai ser o caminho, tá? Com os meios tecnológicos, a arte pode vir através de fotografia, de objeto, de vídeos, de música, de clipes. Então é bem interessante que hoje em dia se pode se criar, até aplicativo de celular tem como você produzir arte, né? Então é muito interessante que os recursos digitais que existem hoje em dia, a tecnologia, ela está muito direcionada para a produção artística. Então é muito interessante que até aplicativo de celular dá para você fazer uma alteração numa foto, você criar efeitos, né, juntando imagens, vídeos e fotos. Então é bem interessante, são recursos que muitas vezes estão na palma da nossa mão no celular e que quando a gente acaba criando, é gostoso de você estar ali aprendendo a mexer no aplicativo e você criar algum recurso artístico focando aí, né, juntando a tecnologia com a arte, tá? Foi através da pintura que a arte moderna vai se consolidar, então aí vai falar dos processos que a pintura vai passar, né, até chegar nos dias atuais. Um dos grandes exemplos que vai mudar a postura, né, trazendo inovações aí, principalmente na pintura e na escultura, é o cubismo. O cubismo, que é um estilo de arte em que vai misturar elementos de figuras geométricas, né? Então isso vai trazer uma inovação muito grande, não só na pintura, mas principalmente nas esculturas. Então o cubismo vai trazer na cabeça desses artistas novidades de como vai implementar no contexto da arte as figuras geométricas em pinturas, em esculturas, e isso vai se ganhar grandes inovações ao longo do tempo, tá?
Os artistas eles vão começar a perceber que até a fotografia também é um elemento importante que pode se criar a arte. Hoje em dia tem fotografias de forma assim que impressionam tanto a gente que tem fotos que dizem muito mais do que 1000 palavras. Então a fotografia é um estilo muito produzido, muito utilizado dentro da tecnologia, principalmente hoje em dia, né, que a todo momento a gente está tirando uma foto. Hoje a gente tem aplicativos que dá para você alterar a foto para deixar a sua maneira, né, tem filtros. Então hoje em dia a possibilidade de você trabalhar com a fotografia, que é um recurso bem interessante dentro da arte, e é enorme, porque com esses aplicativos que existem hoje em dia, você pode utilizar recursos tecnológicos para que você possa trabalhar esse lado, principalmente artístico, aí dentro da fotografia. Então é bem interessante mesmo, porque antigamente a fotografia só era utilizada para fotografar pessoas, paisagens, algumas cenas do cotidiano, e eles foram percebendo que a fotografia dava para você passar uma mensagem por trás daquilo ali, que estava ali dentro da fotografia. Então é muito interessante que até hoje em dia, até os jornais e revistas, quando eles colocam lá foto, a primeira foto que seja da capa de revista ou então de uma notícia, a foto ela pode impactar muito mais do que aquela matéria escrita. Então o recurso da imagem é algo que é de fundamental importância aí, principalmente na produção da arte, né, dentro dos meios tecnológicos. A gente está falando não só de fotografia, né, gente, mas com a tecnologia dá para você trabalhar vídeos, fotos, pinturas, então é bem interessante mesmo. E aí eles vão ver que uma fotografia, você pode ter 1001 utilidades para você passar uma mensagem, tá? Do que simplesmente fotografar pessoas, paisagens e cenas. E aí vai aparecer o Picasso e o Marcel Duchamp, que são artistas cubistas, e que eles vão dar uma nova visão de criação dos objetos, tá? Eles vão pegar os objetos e vão criar esculturas, tá? Então, olha só que interessante, eles vão pegar objetos do dia a dia, isso é uma inovação na arte, tá? Ao longo da história. Eles vão pegar qualquer objeto do dia a dia e eles vão criar esculturas com eles. Então, olha só que interessante aí, ó. Nesse contexto, trouxe inovações em pegar objetos e criarem esculturas intrigantes. Esse aí da foto é o Michel Duchamp, tá? É o Marcel Duchamp. E ele criou essa escultura utilizando uma cadeira e a parte da frente da bicicleta, tá, gente? Então, é bem interessante que quando ele criou isso na época, as pessoas ficaram intrigadas, que até então as pessoas não reconheciam isso como arte. E aí o Marcel Duchamp ele quis mostrar que com objetos do dia a dia que você tem, dá para você criar várias esculturas diferenciadas, que tudo requer criatividade, tá? Então isso aí foi uma grande inovação aí na produção das esculturas ao longo do tempo. Então olha só que interessante. Utilizando objetos do dia a dia dá para você criar algo diferente, algo novo, tá? E aí vai vir a arte neoconcretista no Brasil, né? A gente viu o concretismo na semana passada, viu como que o concretismo é utilizado, né, através da arte abstrata, mas uma arte abstrata voltada para o lado geométrico, né, das figuras geométricas. E aí a gente tem um nome muito importante dentro do neoconcretista no Brasil, né, que mostra essa evolução tecnológica na produção da arte, que é o Hélio Oiticica, tá? Ele vai inovar a criação das obras dele, porque as obras dele vai ter alto relevo, tá? Vai ter muito o lado visual das obras dele, que vai chamar muito a atenção de todo mundo, tá? Ele vai criar relevo, então você pode tocar nas obras dele, você pode ouvir, você pode participar das obras. O Hélio, quando ele cria as obras dele, ele vai fazer de tudo com que você possa interagir com a obra de arte dele. Ele nunca vai fazer uma obra de arte sem que o público possa interagir. Ele gosta de ver a interação de como que o público ele vai responder à obra de arte que ele cria, tá? E geralmente essas obras de arte, gente, precisam de ficarem em um espaço muito amplo,
porque as pessoas elas vão participando das obras de arte do Hélio e precisa de ter espaço. Então é bem interessante aí que a gente está vendo uma das obras dele. Olha só que interessante como é que ele coloca as figuras geométricas como se fossem pêndulos, né? Olha lá para vocês verem, lá do teto você consegue perceber aí que são quadrados que são colocados de maneira estratégica, de acordo com a ideia do Hélio, para modificar o lado, né? É o lado do visual que vai chamar a atenção da gente. Então é bem curioso, bem interessante, que é a forma de se criar arte através do Hélio Oiticica aí, que é um grande nome da arte neoconcretista. Ele consegue passar esse lado visual de uma maneira diferente, né, na produção da arte. A arte pública, que é um exemplo do grafite, né, que a arte no espaço público ela fica muito mais evidente, onde todo mundo passa e vê. Então, quer dizer, tá no local público, as pessoas vão ver e vão estar sentindo de acordo com o que estão ali analisando aquela obra no ambiente público. A arte do grafite começou em 1970 em São Paulo, tá? Que vai começar a ver o surgimento do grafite. O grafite ele surgiu em Nova York, né, gente? Principalmente nos guetos lá do Bronx, do Brooklyn, tá? Então é bem interessante aí que a gente consegue perceber que o grafite ele começou com o objetivo de passar mensagens de cunho político, cultural, artístico, humanitário, e hoje em dia o grafite ele quer passar inúmeras outras mensagens muitas vezes infantis, colocam lá referências de filmes, tem locais em São Paulo em que a maioria dos muros tem lá personagens de séries, personagens de filmes, então é bem interessante que cada artista ali vai pegar um elemento e ele vai criar a obra em cima disso. A arte tem uma ligação muito forte com o hip hop, porque principalmente o hip hop saiu dos guetos, então essa parte cultural e artística vai surgir também com o grafite, principalmente através dos guetos que vão ganhar o mundo, né? Tanto o hip hop ganhou o mundo, como o grafite ganhou o mundo também. Os nomes mais famosos aí do grafite, o Eduardo Cobra, o Alex Hornest, o Alessandro Valauli, Ramon Martins, Gustavo e Otávio Pandolfo, que são gêmeos e que fazem maior sucesso no Brasil e no mundo com os seus grafites, tá, gente? Olha, um grafite bem bacana e legal aí, né? Como é que destaca bem nos muros. A gente fica fascinado com o trabalho deles. E aí vem a arte multimídia, que vai juntar aí, ó, são elementos que dentro das mídias eletrônicas em que vai misturar a arte junto com a tecnologia. Então, a animação, a gráfica, o áudio, o vídeo, o aplicativo de celular. Então, são recursos tecnológicos que vão ajudar a criar a arte, tá? Carmela Gloss é uma artista paulista famosíssima, tá? Em misturar todos os estilos de arte multimídia aí. Então é bem interessante que o estilo de arte dela é criar as coisas. É bem interessante, depois vai ter uma entrevista aí que vocês vão ter que assistir para vocês fazerem uma atividade a respeito da entrevista, que é bem interessante, que ela mostra claramente essa visão dela, tá? De como que ela vai criar essa arte utilizando a arte multimídia, que é utilizando a tecnologia, tá? Aí a gente tem a Carmela Gross, junto com uma obra dela, né, que vai misturar luzes de neon, vai misturar muito o elemento visual, recurso de música. Então, assim, é bem interessante que ela vai misturar toda essa arte multimídia dentro do contexto da obra de arte dela. Tá bom, gente? Então, tá aí a nossa aula aí, de uma forma bem resumida e básica a respeito da arte tecnológica. Fiquem bem atentos aí à entrevista aí com a Carmela Gross, tá? Que tem uma atividade sobre a entrevista. E a gente vai ter um trabalho para ser feito sobre a arte multimídia, né? Essa arte tecnológica. Tá bom, gente? Muito obrigado. Que Deus ilumine vocês.